Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Essa revista, que foi escrita pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior, com o título Os Reis e os Profetas de Israel. Antes de começarmos a apresentação desta 10ª lição, que traz o título A Porção Dobrada, eu convido você para se inscrever neste momento no nosso canal, no botão que está aí embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Assim, você vai ajudar para que essa lição possa chegar a mais pessoas que queiram estudar a Palavra de Deus. Curta esse vídeo e não esqueça, de deixar aí o seu comentário. Acione o sino das notificações para que você possa receber a nossa publicação no momento em que estivermos aqui colocando no nosso canal. Compartilhe também este vídeo aí para que um amigo ou um irmão possa também, juntamente com a gente, desfrutar e edificar da aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana nós publicaremos aqui uma nova lição para que possamos estudar assim juntos a nossa revista. A lição número 10, como eu disse, traz o título A Porção Dobrada e tem um texto base em 2 Reis 2, no versículo 9, que diz assim: Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Bem, irmãos, nesta lição nós entenderemos como foi aí o chamado e a responsabilidade do profeta Eliseu, que o nome dele quer dizer Deus é salvação. Também vamos conhecer aquele momento, esse momento histórico aí, que vivia o povo de Deus, Israel. Também aprenderemos sobre o valor do legado da vida de Elias e também de Eliseu, que foram aí homens comprometidos com Deus e também com a sua obra. Neste momento aí do nosso estudo, nós estaremos tratando de uma transição no reino de Israel e também no ministério profético para aquele povo. Elias, ele vai dar lugar aí ao seu sucessor, que é Eliseu. Na verdade, tem aí um texto literário inteiro tratando desta narrativa que vai do capítulo 17 do primeiro livro de Reis até o final do capítulo 8 do livro 2 Reis. Diante desta realidade, nós vemos que o capítulo 19 do primeiro livro de Reis, após Elias ter passado aí aquela depressão, após a perseguição por parte de Jezabel, Deus recupera o ânimo de Elias e o chama novamente para mais uma tarefa e de muita responsabilidade. Deus o envia até o deserto de Damasco e ali ele vai ungir um rei da Síria, vai ungir também Jeú como rei de Israel e Eliseu, que seria aí o seu substituto. No capítulo 20 de 1 Reis, mostra Elias mais uma vez enfrentando a Acabe e também a Jezabel, ao anunciar o final deles, onde Acabe seria morto e a sua mulher terminaria aí devorada pelos cães. E termina falando na convocação aí de Eliseu, a partir de então que passa a ceder aí um espaço para este novo profeta, ao qual estudaremos sobre ele. Chegando ao capítulo 2 do segundo livro de Reis, temos aí uma mudança de cenário. O texto vai nos falar aí a respeito de Elias e Eliseu. Neste momento aí da história, Elias já está prestes a ser levado aos céus em uma carruagem de fogo. Quando Elias ele é avisado de que, de fato, isso aí vai acontecer, o novo profeta ele não comenta a respeito disso. Sobre o assunto, ele não fala para ninguém. Algumas vezes chega até ele alguém para falar, mas ele não fala. Ele quer se afastar do assunto, mas está sempre na presença de Elias.
Assim eles chegam à margem do Rio Jordão, quando Elias, com o seu manto, ele toca aquelas águas e elas se abrem. E os dois atravessam o curso d'água sem molhar os pés, tudo seco. Do outro lado, ao ser indagado, Eliseu pede a porção dobrada do espírito de Elias, que em uma tradução mais apropriada queria dizer: faz de mim, Elias, o principal herdeiro do seu espírito profético. Elias então confessa que o pedido será concretizado se Eliseu o ver quando ele for levado. Quando eles ainda estavam conversando, um carro de fogo, puxado por cavalos também de fogo, tomam Elias e o levam. Esse final glorioso do seu ministério. E assim, como estudamos na semana passada, a história do profeta Eliseu, que também é marcada por grandes experiências com o Senhor, tem o seu início aqui neste momento. Como sucessor do profeta Elias, ele herdou a autoridade espiritual do seu mestre aí, como estudamos passado, e também a luz do Senhor sobre ele, num tempo de profundo obscurantismo aí, pagão em Israel e também em Judá. O episódio do seu chamamento, com a sua afirmação como profeta, os milagres que o Senhor realizou ali na vida dele, por meio dele, a sua coragem de enfrentar os reis e as autoridades, pessoas ímpias, toma aí peculiaridade na biografia de Elias. Outro fato também marcante no ministério profético de Eliseu é o surgimento da escola dos profetas. Seu ministério também ele é marcado pelas grandes transformações dos reinos do norte e também do sul. A sua fidelidade a Deus e também esse lado social marcante que ele tinha. Assim, nessa lição iremos refletir sobre o ministério deste grande profeta aí do Antigo Testamento, que a partir daí nós vamos extrair lições também para as nossas vidas. Com essa instrução, nós chegamos aí ao primeiro ponto da nossa lição, que traz o título O Chamamento do Profeta. O Chamamento do Profeta. Neste momento, irmãos, da nossa lição, nós veremos que o texto base em destaque nos mostra o desejo de Eliseu em ter a porção dobrada do Espírito que agia em Elias. Ele queria isso para a sua vida, para o seu ministério. E veremos que o que isso quer dizer, essa porção dobrada. Assim, a obra de Elias, que era grande em Israel, precisava também de um auxiliar que futuramente o substituiria. Mas esse homem, ele deveria ser moldado e preparado por Deus. O episódio do chamamento do profeta Eliseu é registrado em 1 Reis 19, do capítulo 19 até o 21, que nos diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Pelo que lhe diz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. O profeta Elias, irmãos, o convoca para a missão profética, enquanto Eliseu estava arando a terra, trabalhando. O jovem Eliseu deixou o arado, despediu-se de seus pais e passou aí a trabalhar em uma nova seara. E esse trabalho foi para sempre.
O texto nos informa que Eliseu passou a ser o ajudante principal do profeta Elias, a partir aí do versículo 21. Mais tarde, antes do profeta Elias ser levado para os céus, 2 Reis, no capítulo 2, ele se dirige ao jovem ajudante e diz: olha, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Ao que imediatamente aí o jovem ele vira e diz: olha, peço-te que me dê aí a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Versículo 9. Assim, Eliseu estava pedindo a herança espiritual do profeta Elias. Aqui devemos entender que essa ideia de porção dobrada é uma linguagem que evoca aquilo que o filho mais velho ele receberia como herança do pai. Ou seja, quando era dividida a herança, o filho mais velho ele recebia o dobro. O que na verdade Eliseu ele estava dizendo era que ele queria ser o herdeiro de Elias, o herdeiro espiritual. Ele queria ser o sucessor de Elias neste ministério profético. Este é o significado aí dessa expressão e não aí uma quantidade matemática numa operação aí de multiplicar por 2. O velho profeta, ele sabia que apesar de enorme aí esse privilégio de ser profeta do Senhor, o seu ministério também havia sido acompanhado de muitas aflições, muitas lutas, e que esse ministério agora, que é sucedido por Eliseu, se definia como um estabelecimento. E vamos observar como que Deus faz, como Deus trabalha. O poder de Elias para Eliseu. Neste momento trágico da história de Israel, numa divisão do reino, como estudamos anteriormente, o reino do norte está numa fase terrível de apostasia, decadência, imoralidade. Deus então levanta estes 2 homens no momento mais obscuro da história de Israel. No versículo 19 do capítulo 2 do segundo livro de Reis, até o final aí do capítulo, nós veremos como Deus ele vai agir poderosamente na vida de Eliseu. Assim ele diz ao jovem que havia pedido algo muito difícil, pois nem sempre o ministério ele seria agradável, a despeito de toda a autoridade aí que estaria sobre Eliseu. Por conseguinte, quando o profeta Elias ele vai levado aos céus, e agora o profeta Eliseu quer ter a certeza, então, do poder de Elias que estava sobre ele. Então ele exclama, né? Onde está o Senhor, o Deus de Elias, no versículo 13. Eliseu pega as vestes de Elias, a rasga juntamente com as suas. Ele repete o gesto que Elias ao bater na água do Jordão, e elas assim se abrem, como antes, e lhe dá passagem, como fez com o velho profeta. Assim, os outros profetas que estavam do outro lado, eles ficaram atentos e viram que ali estava também o poder de Deus sobre Eliseu. E eles passaram então a seguir esse novo profeta também. Esse episódio das águas do Jordão, elas abrirem e dar passagem ao homem de Deus, também já tinha acontecido antes em Israel. Lembra de Josué 3, né, quando eles vão entrar na terra? Então isso acontece, como aconteceu também com Elias. E o profeta Eliseu, portanto, não tinha mais dúvida aí sobre o seu chamado. O que segue é a confirmação do profeta Eliseu como profeta aí do Senhor. Ao informar aos discípulos dos profetas que Elias havia se ascendido aos céus, os discípulos dos profetas quiseram até procurar Elias, né, para ver se achasse. Parece-nos aí que o profeta Eliseu, ele ainda não havia sido reconhecido como sucessor do profeta Elias, por aqueles outros, pelas pessoas próximas até. Assim, um episódio ocorre logo em seguida, e no versículo 19, até o final do capítulo, veremos como Deus estava agindo na vida de Eliseu.
com o poder do seu espírito. Algumas pessoas foram até Eliseu para lhe dizer que a cidade onde eles estavam era bem localizada, porém, e a terra, por causa disso, se tornava improdutiva. Eliseu pede que coloque sal em uma tigela nova e eles levam para ele. Eliseu então pega, vai lá na nascente e coloca aquele sal ali, afirmando que a partir dali estava purificada pelo Senhor toda aquela água. A partir de então, seria uma boa água que tornaria a terra produtiva. E assim ocorreu, conforme relata o segundo livro dos Reis, no capítulo 2, no versículo 19 até o 22. Eliseu, depois disso, ele vai até Jericó, de Jericó ali, vai até Betel. E no caminho, alguns rapazes começam aí a fazer chacota com ele, mandando ele sumir daquele local. Na realidade, esses adolescentes, eles fizeram uma afronta muito grave ao profeta de Deus. No original aí do texto, entende-se que os jovens, eles faziam uma comparação entre Elias, que possuía muito cabelo e que tinha subido aos céus, e eles indicam que Eliseu, que não era aí tão cabeludo assim, tinha que ir pelo mesmo caminho de Elias, ou seja, desaparecer daquele lugar como Elias desapareceu. Assim, duas ursas saíram de um bosque e feriram 42 rapazes de morte. Narra assim o texto no capítulo 2, no versículo 23 ao 25. Então, depois desse episódio, Eliseu ele vai para Betel, vai até o Monte Carmelo e volta para Samaria. Como podemos ver, apesar de todos os problemas históricos nessa narrativa, Deus ele continua sendo o Senhor da história de Israel e conduzindo a história. Neste momento da história de Israel, no início do ministério profético de Eliseu, Jorão ele era o rei de Israel e Josafá era o rei de Judá, ele reinava em Judá. Aqui então vemos que o rei de Moabe, de nome Messa, ele resolve entrar em conflito com Israel. Inclusive, este fato histórico, ele é registrado nos documentos arqueológicos que foram descobertos, encontrados naquela região ali, onde os moabitas residiam, o que confirma até a existência de Acabe e da sua família, e a relação conflituosa entre eles, contra a nação de Israel. Assim, o rei Jorão acabou fazendo uma aliança com Josafá, nós estudamos aqui, que era o rei de Judá. E aqui uma união entre eles. Como nós estudamos aqui no canal, vocês podem assim procurar e assistir. Josafá pede para consultarem algum profeta sobre essa situação de que eles entrariam em guerra. Então, o conselheiro do rei faz referência ao profeta Eliseu. Ao consultar o profeta, ele responde, olha, de maneira negativa, dizendo que Jorão ele deveria procurar os profetas de seu pai e também da sua mãe. Mas respeitando a presença de Josafá, Eliseu ele reconsidera a situação dessa decisão e diz que Deus dará vitória a eles sobre os moabitas. Assim, não restaram mais dúvidas sobre o fato de que o poder de Deus estava sobre o profeta Eliseu. As palavras do rei Josafá, elas dizem assim, está com ele a palavra do Senhor. 2 Reis 3, no versículo 12. Analogamente, muitas vezes, a gente pode sentir-se pequeno aí, diante de uma grande missão. Deus, ele nos orienta, nos capacita para cumprir a sua obra. O profeta Eliseu, ele se deixou aí ser usado por Deus e o Senhor moldou a sua vida e preparou ele para a grande obra. Foi proposta a ele e ele aceitou. No segundo tópico da nossa lição, traz aí o título Milagres e Autoridade. Milagres e Autoridade. A vida do profeta Eliseu, ela foi assinalada de uma série de milagres que revelaram sabedoria, poder, que foram operados pelo Senhor sobre ele.
Seus milagres pertencem ao segundo grupo dos milagres da história da redenção. Ocorreram em um tempo em que a religião daqueles que serviam a Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro, se achava em uma luta aguerrida contra o culto a Baal. O efeito desses tais milagres, tinha como finalidade dar crédito ao profeta e com isso provar que o Senhor era o Deus vivo. O poder miraculoso de Eliseu era um exemplo de que, em larga escala, como o que Jesus Cristo fez. Milagres dele eram sempre realizados na situação de pessoas que sofriam por um determinado problema ou situação. Os episódios que vão seguir nessa história do profeta Eliseu mostram que Deus o usava poderosamente. Suas experiências, suas ações miraculosas aí, quase que são idênticas ao do ministério do seu antecessor, Elias. Assim, o texto de 2 Reis, no capítulo 4, ele vem narrar a famosa história do milagre do azeite, onde a mulher de um de seus discípulos, ela diz que ele morreu, né? Que o marido tinha falecido e que agora ela estava correndo até um risco de perder os seus 2 filhos, porque o marido tinha deixado uma dívida e os credores, né, estavam querendo tomar os seus filhos para escravo para pagar essas dívidas. Então eles deixaram o esposo essa dívida que ele deixou. Então Eliseu ele manda pegar, essa mulher pegar algumas vasilhas com seus vizinhos, muitas delas, e ela obedeceu. Ele manda ela entrar em sua casa, fechar sua casa com seus filhos dentro e pegar aquele pouco de azeite que ela tinha ainda e que fosse derramado naquelas vasilhas, separando uma a uma. E depois, quando ela estivesse cheia, ele daria a ordem. Desse modo, foi feito. Todas as vasilhas ficaram cheias, até as bordas. O profeta então mandou que ela vendesse o azeite e pagasse assim a dívida deixada pelo seu esposo, livrando aí os seus filhos da possível escravidão. E ela então pôde ser sustentada juntamente com seus filhos com aquilo que sobrou do azeite. O milagre de Deus, através do profeta Eliseu, que atingiu diretamente os pobres e oprimidos, dando livramento do mal. Em outro caso, uma mulher, uma sunamita, de muita posse, ela insiste que Eliseu fosse se alimentar em sua casa. Ele combina ali com o marido, ela combina com o marido aí, de que eles fariam um quarto para Eliseu, construiriam um quartinho para ele, mobiliava esse quarto, para que esse profeta ele pudesse ter uma assistência ali no local. Essa mulher não tinha filhos, e o marido já era bastante idoso. Eliseu então profetiza que essa mulher ela seria a mãe dentro de um ano. A profecia se cumpre. E a mulher teve o filho cresceu com saúde, mas um dia ele passou mal diante do pai. O pai leva até a mãe e essa criança morre. A mãe corre até Eliseu e lamenta a tragédia que abalou o seu lar. Eliseu então ora, pede ao Senhor pelo restabelecimento da criança e aquecendo o seu corpo com o corpo dele, junto com o menino. 2 Reis 4, de 8 a 37, fala sobre isso. O menino ressuscita. E para o desfecho do capítulo 4, nós vemos ainda mais milagres. Eliseu retorna de Gilgal, onde havia fome naquela região, e os discípulos do profeta estavam reunidos, quando estava sendo preparada uma refeição, um sopão, né? E alguém pegou um vegetal e coloca naquele ensopado, que ficou envenenado. Percebendo o que estava acontecendo, eles gritaram, né? Olha, tem veneno na comida, para que não tocasse nela. Eliseu de novo entra em cena. E com um pouco de farinha, ele acaba com aquele envenenamento. Eles puderam se alimentar sem perigo, pois aquele veneno tornou-se inofensivo. Então, eles se alimentaram
2 Reis, capítulo 4, 38 a 47, conta essa história. Eliseu também, irmãos, ele também multiplica o alimento para 100 homens. 2 Reis, versículo 40, o capítulo 40, de 42 e 44. Já no capítulo 5, Eliseu faz o martelo flutuar na água, sem cabo. Né? Também consegue impedir que haja uma guerra entre Israel e os sírios. Esses milagres eles foram multiplicando. Porém, um dos milagres que mais se destaca no ministério do profeta Eliseu, que a gente pode assim estudar, é a cura do general Naamã, que era comandante do exército do rei da Síria. No ano de 853 a.C., esse general ele comandou uma vitória muito importante contra o exército da Síria. Mas esse homem, de carreira militar, muito poderoso, invejável até, ele ficou leproso. Diante dessa circunstância, dessa doença, uma garotinha que tinha sido levada cativa de Israel, quando o exército da Síria atacou o reino do norte, essa menina disse à sua patroa, que era a esposa de Naamã, que se o general procurasse o profeta Eliseu em Israel, ele seria curado. Era o testemunho de uma garotinha sobre a manifestação do poder de Deus através do seu profeta. Então Naamã, ao ouvir o conselho, procura o rei Ben-Hadad, que governava a Síria, e pede permissão para que ele possa ir a Israel para ser curado. Ben-Hadad então escreve uma carta, manda para Jorão, que era o rei de Israel, para que esse assunto fosse tratado de maneira diplomática. Naamã então partiu, levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, levando roupas finas, E quando o rei de Israel leu a carta que ele recebeu do rei da Síria, pedindo ajuda para o general, ele entrou em desespero, Por causa da sua impotência, como é que ele ia curar? Não tinha como. Diante dessa circunstância, o profeta Eliseu ficou sabendo da história, do que havia acontecido, e disse que mandasse Naamã até ele. Desse modo, Naamã vai até Eliseu, que nem saiu para atender o general da Síria. Ele manda um mensageiro falar com Naamã para que Naamã se banhe 7 vezes no Rio Jordão. E é assim que a pele dele seria restaurada. Indignado com essa recepção do profeta, e mais ainda com o recado dado, ele ficou decepcionado, Naamã ficou decepcionado, porque achava que Eliseu iria lá recebê-lo, fazer festa. Naamã queria ver uma ação mística, com pirotecnia, muita ação, barulho, para a sua cura. Pensava que seria uma ação cinematográfica. E Naamã desdenha do Rio Jordão, dizendo que na Síria havia rios melhores, que já querendo ir embora, furioso por causa disso, ele foi convencido pelos seus servos de atender a ordem do profeta. Então assim Naamã desceu até o Jordão, mergulhou 7 vezes, todo mundo conhece a história, Ordenou aí o profeta. Depois do último mergulho, a sua pele, diz o texto, ficou como a pele de uma criança. Depois do milagre, Naamã volta até a casa de Eliseu e diz que partiu daquele episódio ali uma coisa interessante, que ele acreditava em Deus e que não havia outro Deus senão o Deus de Israel. Ele ofereceu presentes a Eliseu, que sabendo que a vida de um servo de Deus não poderia ser realmente pautado por questões materiais, ele rejeita esse presente. Naamã então pede permissão para levar aí 2 mulas carregando terra de Israel, porque ele nunca mais queria oferecer sacrifício a outro Deus que não fosse o Deus de Israel. No entanto, Geazi, que era auxiliar do profeta Eliseu, ele correu atrás da comitiva de Naamã e pegou os presentes, dizendo que fora amando do profeta. Deste modo, quando Geazi chega à casa do profeta, ele é interpelado por Eliseu.
e mente para o profeta, dizendo não ter ido atrás da comitiva. Eliseu então sentencia, dizendo que viu em espírito tudo o que tinha acontecido. Então a lepra que estava em Naamã passou para Geazi. Esses e outros milagres mostram a extraordinária autoridade vinda do Senhor sobre o profeta Eliseu. Os poderes deste mundo se curvaram ao profeta que falava em nome do Senhor. Em conformidade com isso, podemos até aprender que quando um servo de Deus é cheio do Espírito Santo, ele tem poder sobre as forças deste mundo. Sua oração é respeitada pelos líderes, seu testemunho ele é reverenciado como alguém muito próximo de Deus. Não obstante, muitos querem ter a autoridade do profeta Eliseu, mas são poucos aqueles que desejam pagar o preço que ele pagou e ter a porção dobrada. Isso é, herdar o preço de ter uma vida aí incondicionalmente consagrada ao Senhor. Aqui chegamos, irmãos, ao terceiro e último tópico de nossa lição, com o título Um legado especial. Um legado especial. A palavra legado, esse substantivo masculino, expressa aquilo que alguém deixa como herança para outras pessoas. Um patrimônio, não necessariamente coisas materiais. O capítulo 8 aí, do segundo livro de Reis, nos vai proporcionar aí as últimas avaliações sobre o período mais próximo do final aí do ministério do profeta Eliseu. E o que este profeta nos deixou como legado. Temos aqui a notícia de que aquela sunamita, aquela mulher que perdeu o filho, teve o filho ressuscitado, diante da forma que abateu, os 7 anos aí da fome, ela sai de Israel e vai para o outro lugar, porque Eliseu havia profetizado sobre essa fome. Ao retornar, ela pede de volta os seus bens. E também o rei, o que faz? Com o testemunho de Eliseu, ele manda retornar os bens para aquela mulher e até dar toda a renda da colheita que fora feita naquele período. Por fim, o ministério do profeta Eliseu, assim como foi toda a sua vida, é marcado por episódios muito marcantes. Naquela época, Ben-Hadad, ele era rei da Síria. Ele ficou doente e Hazael, ele foi enviado para conversar com Eliseu e pedir orientação de Eliseu o que iria fazer. Eliseu manda falar para Ben-Hadad que ele se recuperaria, mas o Senhor diz, olha, de fato, ele vai morrer. Então Hazael volta e mata o rei da Síria, o sufocando quando ele dormia. Mas o profeta, antes da sua revelação, Hazael, do que iria ocorrer com Ben-Hadad, ele começou a chorar diante dele, porque ele sabia que coisas terríveis estavam esse homem para fazer contra o povo de Israel, especialmente esse seu encontro com o rei Joás. Mostra aí também o quanto aquele, agora velho profeta, ele amava o seu povo e havia sido aí uma lâmpada para iluminar a luz de Deus ali, que era para aquele povo obstinado pelo mal. Isso fica evidente no tom triste e até confissional das palavras do rei Joás, ao ver o profeta doente perto de sua morte. Ele diz, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. 2 Reis 13, no versículo 14, repetindo aí as mesmas palavras que Eliseu ele direcionou a Deus quando ele viu Elias partir numa carruagem de fogo. Assim, o rei ele reconhecia ali que o profeta Eliseu ele era muito mais do que um simples homem sujeito às contingências das doenças e também do tempo. Através do profeta Eliseu, Israel e Judá
tiveram a força de Deus para vencer as batalhas e sujeitar também os inimigos. Desse modo, irmãos, aquele que começou o seu ministério com as dúvidas naturais de todo iniciante, 2 Reis, capítulo 12, fala sobre isso. No fim, era a autoridade maior do seu povo. Ele orienta ao rei Joás a disparar flechas para o lado da Síria, para determinar o número de vezes que ele iria vencer os sírios. De fato, o homem de Deus tem mais autoridade que todo um exército. A vida e o ministério do jovem lavrador que atendeu ao chamado de Deus são inspiradores. O texto de 2 Reis 13, versículo 20, nos informa que o profeta Eliseu ele morreu, foi sepultado. Contudo, houve ainda outro episódio marcante aí na história do profeta. A narrativa ela prossegue até o verso 20, quando em um sepultamento acontece uma coisa interessante. Um grupo de moabitas, eles assustados ao participar desse funeral, lançam o morto na sepultura onde está o profeta Eliseu enterrado. Quando o corpo do morto toca os ossos do profeta, esse morto, ele ressuscita e se levanta, e assim, mesmo depois de morto, o profeta Eliseu ainda prevalecia como um extraordinário instrumento de Deus para trazer vida. Diante do tamanho legado do grande profeta Eliseu, nós devemos aí fazer algumas perguntas. Como desejamos ser lembrados por aqueles que passaram pela nossa vida? Também podemos nos perguntar sobre qual lembrança ficará mais marcante sobre nós para as próximas gerações. Concluindo, irmãos, sobre a vida e a obra de um importante servo do Senhor, o profeta Eliseu. Sua disposição em ouvir a voz do Senhor e o seu reconhecimento de todo o povo, de que ele era um homem de Deus e que havia designado esse homem para orientar o seu povo, extraordinário foi esse homem para o Senhor. Por meio dele, muitas coisas aconteceram boas ali em Israel. E a sua autoridade demonstrava isso. E a sua biografia, ela é inspiradora. Para pensar e agir, a gente faz algumas indagações também. Você sente o chamado aí do Senhor para uma obra específica? Se você já sentiu esse chamado, o que falta para atender a ele? Nós sabemos que a vida ela é muito curta. Quando notamos, as coisas já passaram. A hora de aceitar o projeto de Deus para a sua vida é agora. Não deixe o tempo passar. Outra coisa também que a gente indaga é, você sente que Deus ele tem confirmado o seu trabalho em sua obra? Como você tem executado as ordens de Deus aí? A fidelidade aos planos de seu trabalho, daquilo que Deus quer, tem te dado vitória daquilo que você foi chamado? Pense nisso. Outra pergunta. Como você deseja ser lembrado pelas próximas gerações? Deus te fez um chamado e também te capacitou para tal chamado. Ele te deu aí uma missão. E é no cumprimento dessa missão que foi dada por Deus para você que você vai ser lembrado. Como Eliseu assim o foi. E como também Elias também o foi. Assim, irmãos, nós terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair dessa nossa apresentação, eu te convido você a se inscrever aqui no nosso canal, no botão que está aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Você deve curtir também esse nosso vídeo aí, né, nossa lição, e deixar um comentário, acionar o sino das notificações e compartilhar esse material para um amigo, para um irmão, para que eles também possam desfrutar do conteúdo e também a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus.
Na próxima semana, nós estaremos estudando aqui a lição de número 11, que tem o título Segundo as abominações dos gentios. Nós estaremos aqui publicando essa lição, essa nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?